Olá, vamos conversar com vocês a respeito de hereditariedade e câncer de mama, teste genético e prevenção primária. Meu nome é Carlos Alberto Ruiz, sou médico mastologista, trabalho em instituições públicas e privadas e vou conversar com vocês a respeito desse tema. Quando a gente fala de alguns paradigmas, o primeiro é o diagnóstico. Quando eu falo em diagnóstico, eu estou falando de tratamento. Quando eu falo de identificação de risco, eu estou falando de prevenção. Então, o que a gente vai abordar nesse nosso bate-papo aqui é fundamentalmente os aspectos preventivos primários. Existem vários tipos de prevenção. 4. Prevenção primária evita que a doença apareça. Prevenção secundária, diagnóstico precoce. Prevenção terciária, no caso do câncer de mama, é evitar que o câncer metastatize, ou seja, fazer o tratamento adequado. E prevenção quaternária é trazer a pessoa para o seu ambiente familiar, profissional, social, em plena condição de vivê-los como um todo. O que a gente vai falar por aqui hoje é identificação de risco e prevenção primária, evitar que a doença apareça. Quando a gente fala de tipos de mutação gênica, a gente fala fundamentalmente de mutações germinativas. O que é germinativa? Que acontece ainda na sua formação, do seu DNA de base, não que você adquire no decorrer da vida. Você já nasce com ela. Aquelas que você adquire no decorrer da vida, nós chamamos de mutações somáticas, que vocês vão ver no nosso bate-papo que tem algumas interferências em si. E essa é a diferença básica do câncer hereditário e do câncer esporádico. O hereditário você já nasceu com uma mutação e o esporádico você adquire essa mutação no decorrer da sua vida em função de vários cenários. Esse diapositivo mostra para vocês que a maioria dos cânceres, então fator hereditário 5% dos cânceres, erros aleatórios de replicação 66%, fator ambiental 29%. Ou seja, existe uma diferença básica em termos conceituais do que é hereditário e do que é genético. Todo câncer é genético. Por quê? Porque ele ocorre em função de uma mutação no gene. Essa mutação no gene faz com que essa célula adquira uma capacidade proliferativa diferente. Agora, nem todo câncer de mama é hereditário, ou seja, nasci com uma mutação para desenvolvê-lo. Na verdade, 85% a 95% não são hereditários. 5% a 15% são hereditários. Por que essa observação é fundamental? Invariavelmente, o paciente quando senta no ambulatório, no meu consultório, eles falam assim para mim muitas vezes: Carlos, eu não tenho ninguém na família, como é que eu vou ter câncer de mama? Como se fosse obrigatório ter alguém na família para que a gente pudesse ter câncer. E vocês veem nessa minha observação que não é real, 85% a 95% não tem história familiar, não tem alteração familiar como um todo, na questão do câncer de mama especificamente. Ok, quando eu falo de prevenção eu tenho que saber quem é de risco. Então assim, na epidemiologia do câncer de mama, a gente tem fatores intrínsecos, ou seja, ser mulher, a idade, se eu tenho alguma atipia celular, se eu tenho alguma história familiar, de que raça eu sou, qual é o meu perfil hormonal, se a minha mama é densa ou não, se eu fui exposto à radiação. E tem fatores extrínsecos, estilo de vida, meio ambiente, história reprodutiva, uso de hormônio. Hoje, se você passar em um médico, eu vou dizer para você que 90% dos médicos vão terminar a consulta assim: faça exercício físico, se alimente adequadamente, tome bastante líquido e cuide da cabeça, porque isso faz toda a diferença. A gente sabe hoje que em quem teve câncer de mama, perder peso ou não ganhar peso diminui em 35% o risco de uma recorrência. Ou seja, hábitos de vida fazem muita diferença. Modulam até aquilo que você teria uma tendência natural para desenvolver. Ou seja, está na minha mão também algo que eu possa fazer para mudar a minha história. Como tudo na vida da gente, tudo está na nossa mão. Percebem? É a nossa mudança de repertório, o nosso aprendizado que vai direcionar um novo caminho, ou pelo menos
pavimentar esse novo caminho. Por que é importante identificar o risco? Porque sustenta o nível de suspeita para o desenvolvimento de câncer. Avalia custo-benefício de uma indicação de medidas preventivas, se vale a pena ou não. Analisa a necessidade de eu rastrear por outros tipos de câncer, ou seja, porque normalmente a mutação ela não vem sozinha, né? Quando tem uma mutação, existem riscos, dependendo da mutação, de vários cânceres, inclusive o de mama. Então entender qual é essa mutação faz muita diferença na prevenção. E eu preciso saber se eu quero isso também, porque ninguém me obriga, né, a procurar esse caminho ou não. Quando eu falo de fator de risco, eu tenho os maiores. Então, se eu tiver uma mutação associada a câncer hereditário, meu risco de câncer é enorme. Se eu tiver um parente em primeiro grau, mãe, pai, irmão, filho principalmente, esses que estão na linha direta, com câncer, isso aumenta meu risco com toda certeza. Irradiação do tórax antes dos 30 anos. Lembrem da importância do desenvolvimento mamário, que a mama começa a crescer a partir de 9, cresce até 25 anos. Tudo o que acontece nesse período aumenta risco ou diminui risco. Radiação no período de desenvolvimento aumenta risco de câncer. Gravidez diminui risco de câncer. Então é dessa irradiação no tórax que ele está falando para a gente que aumenta risco. Atipia celular, carcinoma in situ, carcinoma de ovário, de mama ou ovário prévio, aumenta muito o meu risco para outro câncer. E idade, né? Quanto mais jovem for a pessoa que tem essa história de câncer, maior é o risco, né? História de câncer de mama na família em paciente jovem aumenta meu risco. Fatores menores, gestação tardia, né, depois do crescimento mamário, menarca precoce, menopausa tardia, como o desenvolvimento mamário está ligado a hormônio, quanto maior essa exposição hormonal, maior é o meu risco. Terapia hormonal, não amamentar, né, obesidade na pós-menopausa, porque é o tecido gorduroso que transforma, né, os androgênios em estrogênios, então quanto mais gordura eu tiver, maior vai ser a minha biodisponibilidade estrogênica como um todo, que no frigir dos ovos é o grande vilão da história. Sedentarismo, parentes de segundo e terceiro grau com câncer, cigarro, álcool, condição social elevada que me deixa menos exposto às práticas diárias de boas atividades, deficiência de vitamina D. Vários métodos em modelos matemáticos existem para medir esse risco, mas nenhum deles é perfeito. O que a gente usa? Então, assim, a gente pede para quem tem toda essa história que tem fatores de risco, pesquisa de mutação. Essas mutações, essas quatro, os BRCA1, BRCA2, TP53 e o PTEN, são hoje as que mais nitidamente estão envolvidas com questões mamárias, né? O BRCA1 e BRCA2 são mutações raras, mas de altíssimo risco, com uma alto risco de câncer de mama, alguns até 80% do decorrer da vida. E saber disso, nessa presença, faz toda a diferença para as medidas que eu vou tomar preventivamente. Para a gente ter uma ideia, BRCA1 mutado aumenta em até 20 a 40% a contribuição de risco de câncer, BRCA2 10 a 30%, TP53 menos de 1% de câncer de mama, PTEN menos de 1%. Ou seja, para quem que eu vou solicitar o teste? Se eu tiver uma história com fatores de risco muito importantes, para essa vale a pena solicitar o teste. Então, quem deve ser submetido ao teste? Essa informação é fundamental. Quem deve ser submetido ao teste? Câncer de mama antes dos 40 anos, mama e ovário na família, parentes afetados antes dos 50 anos, 2 ou mais, indivíduos com mais de um câncer primário, câncer de mama masculino, carcinoma medular ou triplo negativo, que são mais agressivos antes dos 50 anos, judeu ashkenazi com câncer de mama, isso aumenta muito se você for família ashkenazi, história familiar de câncer de ovário aumenta seu risco, mutação conhecida na família, história familiar de múltiplos tumores, principalmente em idade jovem. Esses pré-requisitos me autorizam a solicitar o teste genético. Para essa população, o teste é importante, vírgula, não obrigatório, o paciente tem que querer fazer, né? Não é o que eu acho, é o que ele entende que deve ser feito. Porque, de novo, eu não estou tratando de uma doença, eu estou tratando da possibilidade de uma doença. E às vezes a gente planta uma doença onde ela não existe. Isso o paciente tem que saber.
Você pediu o exame, o teste vem com esse resultado, ausência de mutação, que é o mais frequente, ou seja, é um teste negativo. Ela pode vir também com mutação sem significado clínico, mutação patogênico deletéria, isso é o verdadeiro positivo, mutação de significado incerto, que a gente não faz nada, só segue, ou mutações não conhecidas. As atitudes são tomadas a partir especificamente de mutação patogênico deletéria diagnosticada. O que isso significa? Que a pesquisa da mutação mostrou-se positiva, BRCA1 e BRCA2 ou BRCA2 positivo. O que isso implica na minha vida? Risco acumulativo até 70 anos de câncer de mama, se eu tenho essa mutação, 4 a 6 vezes maior de câncer de mama, 5 a 19 vezes maior de câncer de ovário. Lembrando que não existe rastreamento para câncer de ovário, né? E quando ele aparece, normalmente a mortalidade dele é enorme, porque quando eu faço o diagnóstico, ele já é localmente avançado. E para a gente ver na população, na probabilidade de mutação em BRCA1, olha só, população geral, 1 para 400 probabilidade de ter câncer de mama, de ter mutação BRCA1 e 2. Judia Ashkenazi, 1 em cada 40 tem a mutação. Mulher com câncer de mama geral, 1 para 50. Quem teve câncer de ovário, 1 para cada 3. Mulher com câncer de mama antes dos 40 anos, 1 em cada 3 vai ter mutação. E homem com câncer de mama, 1 para cada 20 vai ter mutação. Ou seja, são populações, sem sombra de dúvida, de maior risco. E esse diapositivo mostra para nós que o risco vitalício de câncer de mama para quem é BRCA1 mutado chega a 72% e BRCA2 70%, sendo o pico de incidência entre 41 e 50 anos para BRCA1 e 51 a 60 para o BRCA2. Então, para esses eu preciso pedir o exame. E é muito simples solicitar o exame. Eu posso pedir um painel mais simplificado de mama e ovário, como vocês veem na sua esquerda, ou um painel de câncer hereditário expandido, em que mais genes são pesquisados como um todo. Mas essa é uma solicitação simples, eu posso fazer na saliva, eu posso fazer no sangue, tanto faz. Se confirmar a mutação, o que eu posso oferecer, né, se essa mutação estiver presente? Ou eu vou fazer um segmento clínico ou imaginológico, ou quimioprevenção, ou cirurgia redutora de risco. Então, segmento clínico e imaginológico, o rastreamento começa a partir dos 25, 30 anos, ou seja, Carlos, a paciente pergunta, minha filha tem 15 anos, eu tive câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama, eu devo começar agora a pesquisá-la? Não, a partir dos 25, 30 anos. Mamografia, normalmente são pacientes mais jovens, mama mais densas para eu rastrear, se eu começo entre 25 e 30 anos, mamografia pouco ou nada vai ajudar. Se eu não tiver outra alternativa, eu associo normalmente a mamografia ao ultrassom, ou, como sugere esse diapositivo, a ressonância magnética, que é o exame de preferência para essas populações de risco. Mas já quando eu associo mamografia e ultrassom, eu aumento muito a minha sensibilidade diagnóstica, para 92,9%. A gente vê em todos esses estudos que a ressonância traz uma sensibilidade muito maior do que a mamografia como um todo, quando a gente compara as duas. Então, para a população de risco, ressonância de mama é mais importante. O que a gente recomenda normalmente, isso foi uma sugestão de um colega do HC, José Roberto Filassi, que criou esse fluxograma que mostra: devemos fazer um início precoce, aos 25 anos, da pesquisa imaginológica, ou 10 anos antes da idade do diagnóstico do parente mais jovem afetado. Então, assim, eu tive um parente com 40 que teve câncer de mama, eu começo aos 30. Né? Eu tive aos 45, no mínimo eu começo aos 35 anos. Se o padrão mamográfico for mama normal, lipossubstituída, eu posso seguir com mamografia. Se o padrão mamográfico for de mamas mais densas, mamografia depois dos 35, 40 anos, associada à ressonância magnética. Então, quanto mais densa a mama, mais ressonância. Quanto mais jovem pela mama mais densa, mais ressonância de mama. O ultrassom complementar pode ser utilizado para o esclarecimento de algum tipo de lesão na forma de second look. E aqui vocês veem na sua esquerda uma paciente com um nódulo mamário redondinho, que é visto na ressonância, altamente suspeito, mas não é visibilizado na mamografia ao lado, pela mama densa, mostrando a importância na paciente jovem desse tipo de exame, da ressonância como um todo.
Então, além do segmento clínico e imaginológico, eu posso fazer a quimioprevenção. O que é quimioprevenção? É usar uma droga anti-hormonal, já que o câncer de mama é hormonalmente dependente na maioria das vezes. A indicação fica para alto risco de câncer de mama, em que os benefícios são maiores que os efeitos colaterais, prole constituída com mais de 35, 40 anos e uma expectativa de vida maior do que 10 anos. As drogas utilizadas normalmente, tamoxifeno e raloxifeno, existem vários trabalhos com lasofoxifeno, inibidor de aromatase, metformina e AS, que ainda não tem uma evidência científica suficiente, e o que a gente usa rotineiramente é o tamoxifeno. Todos os dias, por 5 anos, é a droga de escolha, reduz o risco nas pacientes de alto risco em 50% a 62%. Pré e na pós-menopausa, receptor de hormônio positivo. A dosagem é de 20 mg ao dia por 5 anos. Hoje tem vários trabalhos que mostram dosagens menores, de 5, 10 mg, que parece ter um efeito protetor também. Esse efeito protetor, por 5 a 10 anos após o término de tratamento, afere essa paciente uma condição boa de condição de proteção como um todo. Agora, o problema que se estabelece é que se ela for mutada, tiver BRCA1 e BRCA2 mutado, talvez não seja eficiente. Esse trabalho mostra para nós que nessa população de mais de 300 pacientes, 320 no total, a gente percebe que quem usou tamoxifeno e era mutado, as 2 primeiras linhas, não teve proteção. Quem tinha o tipo selvagem, ou seja, não tinha mutação, teve uma proteção. Ou seja, se for mutado, não adianta usar tamoxifeno para reduzir o risco. A gente usa nessas pacientes que têm história clínica, mas sem mutação como um todo. A cirurgia redutora de risco é uma outra alternativa, lembrando aqui Angelina Jolie, que tudo veio à baila de uma forma de maior informação quando ela removeu as mamas e os ovários. Lembrando que a mãe dela morreu de câncer de mama jovem, a irmã dela morreu de câncer de mama jovem, ou seja, ela teve também câncer de ovário na família, era uma paciente, uma mulher de muito risco. A gente vê nesse diapositivo as linhas mais escuras, a incidência de câncer de mama e ovário. E quando eu faço uma cirurgia redutora de risco, tirando os ovários e a trompa, ou quando eu tiro a mama, são as 2 linhas de baixo, mostrando um risco cumulativo muito baixo. Só que a gente pode fazer isso em quem tem câncer, pensando na mama contralateral, Então, se a paciente é mutada, teve câncer, eu devo intervir na mama contralateral dela. Esse trabalho mostra que isso ajuda na melhor sobrevida dessa paciente sem doença. Ou seja, se for um tumor de mama com mutação BRCA1 inicial, eu devo pensar sim na mama contralateral. Em contrapartida, se for obviamente um tumor mais agressivo, a mama contralateral quase nada vai mudar. Esse trabalho mostra também em paciente mutada, tumores iniciais, vale a pena a mastec contralateral em quem teve câncer de mama em uma das mamas. Em quem não tem câncer, vem a questão pura e simplesmente da mastectomia na mutação como um todo, ou no alto risco caracterizado pelo heraldograma, ou no alto risco caracterizado pelos vários métodos de mensuração. Aqui um trabalho clássico de Rebeck, mostrando 95% de redução de risco de câncer de mama associado com oforectomia e 90% quando eu uso só um dos métodos, a mastectomia como um todo. Lembrando, uma pergunta que é importante os pacientes fazem, elas vêm procurar a mastectomia para zerar risco de câncer de mama. Não existe zerar risco, por isso que é cirurgia redutora de risco. Eu reduzo enormemente, mas esse risco minimamente persiste, de 5% a 15%. Então, é cirurgia redutora de risco, não é de zerar o risco especificamente. Esse é outro trabalho clássico também da professora Lynn Hartmann, que mostra a redução de 90% em quem removeu as mamas. Essa é um outro trabalho, uma meta-análise que também mostra esse mesmo tipo de redução. Essa é uma outra meta-análise também que mostra até 93% de redução em quem faz, obviamente, a mastectomia redutora de risco. Também nesse outro trabalho mostrando efetivamente a redução específica do câncer nas mutadas. Então existe uma ideia muito clara, se o paciente for mutado, ele se beneficia sim da
melhora específica do risco. Mas tudo que a gente faz, e aqui é um diapositivo importante, tem prós e contras. Né? Eu reduzo o risco de câncer de mama, reduzo a necessidade de rastreamento, eu tenho uma satisfação psicológica e física às vezes presente, mas não reduzo a mortalidade de uma forma ampla e não zero o risco, eu não estou, na verdade, protegendo 100%. Existe chance de complicação, né? E risco de arrependimento. Né? Então, assim, todas as pacientes com mutação precisam fundamentalmente dessa mastectomia ou existem outras opções? O mais efetivo que a gente vê quando a gente compara nenhuma cirurgia, segmento imaginológico e clínico, proteção de 75%, quando eu faço masté, 98%, e quando eu associo a oforectomia, 98,2%, ou seja, a cirurgia é efetiva, mas o segmento clínico, o anti-hormônio também pode ter a sua efetividade em termos de segmento. O meu ganho médio quando eu faço a cirurgia é de 26% a 27%, ou seja, a cirurgia é algo melhor, mas não é porque eu não operei que meu risco vai ser de 100%, não vai ser. O duro nesse processo é a preocupação eminente que acaba norteando o nosso pensamento. E para a gente entender esses efeitos colaterais, né, quando eu falo dos riscos, né, e benefícios, eu vou mostrar aqui para vocês alguns diapositivos de mastectomia redutora de risco. Então, esses são os tipos de incisões que eu posso fazer. Dependendo do tamanho da mama, eu uso um tipo específico de incisão. A periareolar, a radial e no sulco são as mais frequentes, e por essa incisão eu removo toda a mama. Alguns pontos técnicos importantes que a gente tem que pensar, aqui vocês estão vendo o intraoperatório de uma cirurgia de redução de risco, entendendo a vasculatura, entendendo tudo que eu removo, entendendo, obviamente, que eu tenho que preservar e os objetivos que eu tenho em relação a uma paciente como essa, que tem um carcinoma lobular bilateral, hiperplasia atípica bilateral e amutada. Né? Fiz o esvaziamento de ambas as mamas, a glândula fica vazia e eu reconstruo com o tecido abdominal dela, pode ser com prótese também, e esse é o resultado final. É claro, a gente traz os melhores resultados, mas não existe, na verdade, perfeição. Muito se pergunta a respeito do linfonodo sentinela na masté profilática, não é usual fazer, né? E as complicações, o que eu quero mostrar para vocês? Olha, uma mama sã com esse tipo de necrose, com a perda do complexo aureolo-papilar. Isso tudo tem que ser conversado com o paciente antes da cirurgia. Né? Eu tenho que explicar tudo isso para o paciente. Olha, uma necrose de complexo, isso pode acontecer até 30% das vezes. Complicações psicológicas, insatisfação sexual. Apesar da satisfação com a decisão de operar, algumas estão arrependidas. Esse estudo mostra que 1/5 está arrependido de ter operado. Né? E muitos estão insatisfeitos esteticamente, quase 40% nesse estudo. Preocupação com câncer continua em 1/4, a feminilidade um pouco abalada em 1/4, autoestima abalada em 1/5, sexualidade alterada em 1/4, ou seja, tudo isso eu tenho que explicar para o paciente antes da cirurgia. Né? Por quê? Porque são efeitos colaterais que de repente ela não quer trabalhar, não quer administrar. Concluindo, estudos indicam que redução de risco em quem faz cirurgia, impossível quantificar essa redução, os efeitos colaterais podem ser quantificados e não são desprezíveis. Obviamente, ser pensada sempre com muito carinho a cirurgia, mais indicada em quem tem mutação e sempre uma equipe multidisciplinar para poder avaliar adequadamente esse desejo e conversar muito com o paciente. A técnica adenectomia pode ser indicado também a oforectomia, a idade ideal entre 35 e 50 anos, quando começa a alcançar o pico da incidência nas mutadas, masté contralateral apenas em caso de mulheres jovens com bom prognóstico, avaliação pré-operatória com ressonância em alto risco é importante, não fazer o sentinela e o segmento a posteriori da cirurgia com ultrassom, exame físico e eventualmente ressonância. O que é importante? Antes da cirurgia discutir e informar, qualquer dúvida aguardar, não tenha pressa em indicar uma cirurgia profilática. Muitas vêm achando que o dia seguinte vai aparecer o câncer, não é real. Eu preciso explicar muito bem isso para o paciente. Por quê? Um grande professor nosso da escola, da Faculdade de Medicina da USP, falava, professor Carlos Lacaze, tudo que eu falo antes da cirurgia é explicação.
O que eu falo depois da cirurgia é desculpa, ou seja, eu preciso explicar mais, ainda mais uma cirurgia numa paciente que não tem doença, ela tem um potencial de desenvolver. Então, escolher com critério se eu vou seguir clinicamente, se eu vou usar um anti-hormônio ou se eu vou fazer a cirurgia é muito importante e ela tem que participar desse tipo de discussão e escolha. Muito obrigado pela atenção de vocês.